Olá! Hoje o programa é especial. É uma homenagem às mães, a todas as mães que cuidam da alimentação dos seus filhos, que levam aos médicos, que ajudam nas tarefas. Aquela mãe que acha que aquela gracinha é feita só pelo seu filho. As mães que choram quando seu filho se machuca. E as mães que também choram quando alguém machuca seu filho. Mas nós temos mães que vão além dessa rotina. Estou aqui com a minha amiga, que é a Neide Elias Marques, que é a minha entrevistada de hoje. Muita honra de receber você aqui, viu, Neide? Muito obrigada. A honra é minha de estar aqui e poder... A gente já emociona falando, porque a questão de ser mãe já mexe muito com quem vive essa experiência. A Neide é mãe de 3 filhos, da Cristiana, do Rodrigo e da Fabiana. As meninas são surdas, então a Neide vai falar aqui pra gente, vai trazer essa vivência, essa experiência, como foi e como é a educação das meninas, como é o acompanhamento delas. Hoje a Cristiana, por exemplo, é arquiteta, né, Neide? A Fabiana, que está aqui conosco no estúdio, é pedagoga, professora de Libras. Então, você vai contar para nós que as meninas são surdas, mas o Rodrigo não. O que que é? É uma síndrome? O que que houve? Não, não é uma síndrome. É uma alteração genética. O meu gene, com o gene do meu marido, não houve uma combinação certinha. Então, todas as filhas que eu poderia ter, né, as mulheres, só as meninas viriam com o mesmo problema no código genético, que é a surdez. E você identificou isso na primeira gravidez ou não? Identificamos, a Cristiana já tinha uns 4 ou 5 meses, a gente já estava percebendo que ela não ouvia. Eu não sei se é porque o Jaime é médico, né? Eu sou farmacêutica, estudei muito. E assim, a gente já percebeu logo, nos primeiros meses de vida. E nós, por isso eu acho que elas são tão bem como elas são hoje, porque a gente começou o treinamento com elas, começou a cuidar logo cedinho, logo novas, né? E você não teve um receio mesmo, assim, como você sabia que era genético, que era para meninas, se na segunda gravidez, a segunda foi o Rodrigo, né? Segunda foi o Rodrigo. Então, tudo tranquilo. E na terceira, você não ficou? Não, eu não fiquei pelo seguinte, porque quando a Cristiana, eu estava grávida da Cris, eu fiz o pré-natal todinho no Rio de Janeiro, e aquele pré-natal, né, com tudo. E tudo normal, os exames todos. Aí apareceu esse problema com a Cristiana e não tinha explicação. O médico lá do Rio de Janeiro, então, disse que poderia ser uma rubéola subclínica, que eu não havia tido, mas que poderia ter tido sem ter a manifestação. Ficou, então, como sendo a rubéola, e aí o Rodrigo nasceu, né, sexo masculino, sem problema nenhum. E daí, então, veio a Fabiana com o mesmo problema. E então, daí foi confirmado, né, que realmente era um problema ligado à genética, né? Todas as filhas que eu pudesse ter, todas viriam com o mesmo problema. Aí a gente optou por não ter mais filhos, assim, não por mim ou pelo meu marido, mas por elas, né? Aí ficamos nos 3. Você está notando aí que hoje nós temos um diferencial no programa, que é também uma dedicação aos surdos. Isso nasceu, me fez ouvir, né? A voz conversar do com você, esse apelo mesmo do silêncio, do invisível. E nós vamos falar um pouco mais dessa língua também, que é a língua brasileira de sinais. Bom, como foi a educação delas? Porque elas tiveram uma educação oralista. Quando as meninas chegaram à idade escolar, naquela época a escola não aceitava, quase todas as escolas não aceitavam crianças com algum problema, porque não tinha ainda aquela ideia de acessibilidade, de inclusão.
não tinha ainda o código da criança e do adolescente, que pautava, né, a educação para a criança com alguma diferença. Mas teve um colégio que aceitou as meninas e elas começaram a ser alfabetizadas lá. Mas teve uma série de problemas e teve um outro colégio que aceitou. E foi onde elas estudaram, que fizeram até quando passaram para o colegial, né? Mas teve uma assistência muito grande, né, Neide, familiar? Sim, no colégio, assim, elas iam para o colégio, assistiam às aulas, saíam de lá sem ter ouvido uma palavra. Ficava lá quietinha. E a tarefa? Então, chegava em casa, aí que eu sentava com elas, aí a gente ia fazer as tarefas, ia ter que estudar. Eu acompanhei até na 3ª série, que foi quando eu dei conta, né, da matemática, da gramática. Aí, a partir daí, eu arranjei uma moça que me ajudou, então, a acompanhar, aí que a matemática foi ficando muito difícil e tal, e eu pegava geografia, história, português, a moça com a matemática. Depois que elas passaram para o colegial, ela continuou com a matemática, química, física, biologia, e eu com as outras coisas. Arrumamos também uma outra moça para pegar só gramática de português. E daí foi assim uma maravilha, porque as duas são assim... E são graduadas, como são né, graduadas, já comentei aqui, nível superior. Como foi a vida universitária? Qual foi o suporte que a universidade ofereceu a elas? Qual que é o suporte que a universidade oferece aos surdos? Nenhum. Nenhum? E como que elas acompanharam? Acompanharam porque elas gravavam as aulas, levavam o gravador, gravavam as aulas, chegavam em casa, eu transcrevia. Você ouvia? Eu ouvia, transcrevia, e daí que elas conseguiam acompanhar. Você estudou com elas no curso Estudei, superior? formei. Então? Formou também. Falta só um Formei. certificado para você, que você estudou tudo, então. Estudei tudo. Você transcrevia? Era à mão? E a gente transcreveu o que o povo conversa. É muito difícil, porque você está falando, você muda de assunto e volta e tal. Não é aquela coisa contínua da matéria que nem está no livro, né? Mas, graças a Deus. Aí elas estudavam? Sim, e elas, como o surdo tem uma memória, assim, para coisa concreta muito grande, a matemática, a física, a química, a gramática portuguesa, que é uma coisa, assim, que é ali, que não muda, é uma coisa concreta, elas são maravilhosas. São, assim, excelentes, né? Agora, entrou a parte de gramática, né, ali, interpretar, gramática não, porque a gramática também não muda, mas a interpretação de texto, isso carrega para o resto da vida. Geografia e história também é um pouco difícil. Neide, nós temos cerca de 10 milhões de surdos no Brasil, é um índice alto, né? Porque corresponde a cerca de 5% da população brasileira. E nós temos também Libras, agora vamos entrar nesse aspecto, que é a segunda língua oficial do Brasil. Foi reconhecida em 2002. É uma segunda língua brasileira, né? É uma segunda língua oficial, é o português e a Libras. Em função da quantidade de pessoas, tanto agora as pessoas que são surdas, que necessitam, e tem outras pessoas que também, para trabalhar ou para entender, ou com uma necessidade mesmo, né, de estar conectada com os vários universos, também estão fazendo. Mas quando que as meninas começaram a fazer Libras? Bom, elas foram treinadas, né, e dentro do método oralista, que tem a finalidade de fazer o surdo falar, mesmo não ouvindo, com treinamento, com aparelho auditivo. Elas usaram? Usaram desde poucos meses, de fonoaudióloga e treinamento, né, bem? Aqueles exercícios articulatórios. É uma vida, assim, muito ocupada com coisa para adquirir, né, a fala, porque surdo, quando fala, ele não está ouvindo a voz dele. E quando que começou o bilinguismo na vida delas? Não, o bilinguismo é uma coisa nova ainda. Porque todos os métodos que foram tentados para a educação de surdo foram criados por ouvintes. Todos eles.
o oralismo, a comunicação total, um monte de métodos que tentaram, nenhum foi assim satisfatório, né? Porque é muito difícil, né? Você conseguir falar sonhar, largar, essas coisas assim, esse tipo de som é muito difícil. Então elas foram oralizadas, elas falam, conversam, mas elas começaram descobriram a Libras, né? Elas já estavam em época de faculdade. E foi assim, o mundo simplesmente fez isso. Você fala com as mãos, né? Assim, abriu. Porque é uma língua que elas não precisam do ouvido, elas não precisam de ouvir. Elas precisam do que elas têm de melhor, que o surdo tem, uma acuidade visual, assim, que é uma coisa astronômica. Então, e vocês também aprenderam, você, o doutor Jaime Olavo, em casa para praticar? Eu comecei a fazer curso com elas, quando elas começaram a aprender. Mas para a gente que é ouvinte, Cira, é assim, é difícil, viu? Ainda mais eu, que já estou assim um pouco errada de idade, né? É mais custoso ainda. Mas para elas foi difícil também, que era uma coisa nova, né? Mas rapidinho adquiriram e são fluentes. A gente pode dizer que as duas são bilíngues, né? Uhum. Tem o português, que é a língua que elas usam na convivência, né, com a sociedade, e a Libras, que elas usam na convivência com a comunidade, com os amigos, muitos amigos que elas têm, tanto aqui como em São Paulo, que são usuários da língua de sinais também. A gente escuta muito a expressão surdo-mudo. Qual que é a sua opinião sobre essa expressão? Ele não fala porque ele não escuta? Eu acho isso um horror. Esse termo é uma coisa assim do passado, é uma coisa arcaica, porque o surdo, ele nasce com um problema no canal, na parte do aparelho auditivo. Eles não têm problema aqui no aparelho fonador. Então eles podem falar, quer dizer, surdo não é mudo. Surdo mudo eu não entendo por quê. Você proporcionando um treinamento adequado, você dando o suporte necessário. O surdo é muito capaz de falar qualquer coisa, qualquer língua. Eu tenho um amigo das meninas que ele é fluente em inglês também. E um ouvinte pode se tornar mudo, né? Pode levar uma pancada, pode ter uma doença, sofrer um acidente. E um ouvinte pode ser um ouvinte mudo, mas ninguém fala ouvinte mudo. O surdo não é mudo, não é. Eles podem perfeitamente soltar a voz e falar. Mas essa expressão, essa expressão é antiga. Desde o início da humanidade, né? Que a gente... sempre foi. É muito antiga e é uma coisa muito errada, né? E surdo não gosta, não gosta. O que eles são? São surdos. Se eles não são mudos. Então, surdo, mudo, por quê? Surdo, sim, eles são. Mas mudo, não são. Então, essa expressão surdo, mudo, não está certa. E essa é uma coisa muito pejorativa, sabe? Eu acho, na minha opinião, que é uma coisa muito pejorativa. Existem muitos estudos científicos que falam que quando a gente perde um dos sentidos, existe uma compensação por outro, né? Daí... O cérebro essa coisa maravilhosa. Para fazer isso, dar esse amparo, né? E no caso do surdo, qual que é o sentido que compensa mais? Todos. Todos? Todos os sentidos. Mais exacerbado? Não tem audição, mas os outros, o cérebro aumenta, assim, faz crescer e desenvolve. Desenvolve, assim, o olfato é muito acurado, muito acurado. E agora, o top da acuidade é o visual. É o visual. Tanto que a língua que eles usam é o quê? Uma língua visual. Eles dependem da visão e da mão. Não depende nada do ouvido, nem da fala. Neide, eu fiz questão de trazer aqui esse livro, ó, Vendo Vozes. Vendo Vozes.
É interessante o título, né? Muito. Uma viagem ao mundo dos surdos. Olha aqui, Félix, do Oliver Sacks. Oliver Sacks. Parece que é quase que uma bíblia sua aqui, em termos assim de seguir, de acompanhar, de ter como uma grande referência, porque é um livro seu que está todo sublinhado, né? Anotado, como eu gosto de fazer nas leituras da Fabiana. De ir anotando com lápis, colocando algumas interrogações. Você se espelhou muito nesse autor aqui? Muito. Ele era um neurolinguista, né? E ele, quando... Eu não sei, lá em casa tem vários livros dele, cada qual mais espetacular do que o outro. Agora, esse me toca muito porque é a experiência que ele vivenciou. Ele se maravilhou com a língua de sinais, com o pessoal surdo, tanto que ele foi viver numa parte dos Estados Unidos que os ouvintes preferem sinalizar do que falar. E ele aprendeu língua de sinais para poder entrar no mundo do surdo, no mundo do silêncio. Por isso que o nome do livro ele colocou Vendo Vozes. É um espetáculo esse livro. Você também escreve, né? Escrevo. Escreve alguns textos, alguns artigos já publicados. E um deles você fala da indiferença da ignorância e da indiferença, né? Com o in entre parênteses, né? É isso. Ignorância que eu disse não é no sentido de falar que o povo é ignorante. É a ignorância da falta de informação. Sim. Porque você não vê nada em lugar nenhum, na internet, na televisão, rádio, lugar nenhum. Você vê nada a respeito de surdo. Você vê a respeito de outras deficiências, de surdo não. E por que você acha que é desvalorizado assim? É porque é invisível, porque é muito comum? Eu não sei te explicar. A surdez, Cira, é uma deficiência diferente. Você vê um cadeirante, você sabe que ele é cadeirante. Você encara aquilo dentro da normalidade. Você vê uma pessoa cega, você também enxerga aquilo assim dentro da normalidade. Agora, quando você vê uma pessoa bonita, bem arrumada, sem nada físico, deficiência física nenhuma, e que se aproxima para conversar, e a pessoa faz sinal que não ouve, aquilo lá, você tem um choque, aquilo lá te desarma. Quer dizer, é uma deficiência que choca, que deixa todo mundo muito sem graça, e a pessoa passa isso. Na hora que vai conversar com o surdo, que vê que a pessoa é surda, ela já até tem assim é uma coisa natural, né? Que ninguém está esperando, porque não tem deficiência aparente, né? E como que foi a adolescência, então, dessas duas garotas? Essa adolescência é super normal. Barzinho, sair, clube, namoro, tudo, viagens, muitas. Não teve nada de diferente das outras. Com os colegas, sempre teve um trânsito? Sempre tiveram, sempre. Você tem um texto também, Neide, que é sobre regressibilidade, né? Que é voltado para os meios de comunicação. Isso. O que você defende ali? Questão da legenda? Eu defendo essa questão, sim, da dublagem, né? Porque até pouco tempo atrás, eu assim, sempre fui assinante de TV por assinatura para elas. Tanto aqui em casa, como lá em São Paulo, onde a Cristiana mora. E antigamente, Cira, tudo vinha com legenda. Tudo vinha com legenda. Aí, devagar, foram tirando as legendas, começaram a dublar a programação todinha e não não oferecem a legenda. O surdo não ouve, ele enxerga, ele sabe ler, quase todos sabem ler. Como que o surdo adquire a linguagem, o conhecimento? Através da leitura. E a televisão, tirando essa fonte de conhecimento, fica difícil, porque, bom, lá em casa eu assinava tudo quanto é jornal, tudo quanto é revista, proporcionei muitos livros para elas, mas não são todas as famílias que podem fazer isso.
Isso para elas manterem então, atualizadas, né? Até hoje, lendo jornal todos os dias. O conhecimento geral que as minhas filhas têm é, assim, difícil de alguém ter, sabe? E a Fabiana, por exemplo, também, ela apresentou um TCC, né? Que é sobre o bilinguismo e a inclusão do aluno surdo. O que ela trouxe de novidade nesse trabalho, nessa pesquisa dela? O bilinguismo é uma novidade, né? Como eu te falei antes, todos os métodos educacionais para surdos foram inventados, né? Trazidos por ouvintes. Surdo nunca participou, nunca deu opinião, tudo era decidido pelos ouvintes. Aí, de uns anos para cá, nada funcionou. Nada funcionou, inclusive o oralismo, porque surdo nenhum fala igual a um ouvinte. Pode se aproximar muito, mas não é a mesma coisa, porque eles não estão ouvindo a voz. Eles não estão sabendo nem a altura que a voz está saindo, né? E de uns anos para cá, os surdos, a comunidade surda passou a reivindicar a educação deles, que eles querem, que é o bilinguismo, que é primeiro a língua deles, a língua natural para eles, a língua materna, que é a língua de sinais. Com a língua de sinais, eles vão adquirir a linguagem, né, que é o conhecimento, que eles vão saber de tudo. Porque, e daí depois, sim, aprender a língua, a segunda língua do país, no caso, a língua portuguesa, né? Foi muito assim difícil, porque para oralizar uma pessoa que não ouve a própria voz, é muito sacrificante. E eles perceberam isso a vida inteira. Então agora... Aí ela baseou essa pesquisa para apresentar que é o que tem de moderno agora. A reivindicação dos próprios surdos. E a Fabiana, ela está fazendo, a Fabiana Elias Marques, né? Ela está fazendo letras. Está fazendo a faculdade de letras também. Já é formada em pedagogia, tem pós-graduação, está fazendo a faculdade de letras. E como é que ela está fazendo agora? Não precisa mais gravar para você transcrever? Não, bem, agora com essa internet, com essas coisas todas que você fala ao vivo, com essas videoconferências, nossa, agora a vida do surdo, depois da internet, mudou assim da água para o vinho. Eu vou te dar um exemplo. Quando a Cristiana foi para São Paulo, isso tem 18 anos. Então, a Cristiana é arquiteta, né? E trabalha com um arquiteto dentro da equipe, faz parte da equipe do famoso arquiteto João Armentano. João Armentano, E tem 18 anos. 18 anos que ela está lá. Foi a ida dela para São Paulo. Isso. Quando ela se mudou para São Paulo, a gente não tinha como se comunicar. Porque aonde ela ficou no começo, tinha um fax. Naquela época era o fax. Que tinha de moderno, né? E ela só podia usar o fax aos sábados, uma vez. Nossa Senhora, foi assim um sofrimento, porque eu não sabia a notícia dela, ela não sabia a notícia de casa. Então, todo fim de semana, ou eu ia ou ela vinha, sabe? Mas durante a semana, sem comunicação? Sem comunicação. Sem comunicação. Então, quando começou a internet, o computador, nossa Senhora. E depois foi melhorando, porque você falava assim, uma vendo a outra, né? E telefone agora. Vem pelo Skype, agora o FaceTime, né? A turma todinha se comunicando, é uma maravilha. A vida do surdo... Com a tecnologia... Não tem explicação. Um ganho muito grande. Você tem algumas definições para surdo, né? Tem umas definições assim que são poéticas, outras são mais científicas, outras são mais maternais, são comunitárias, mas você tem no seu texto que você fala, o surdo é, um exemplo, é aquele que nunca ouve a voz da mãe, né? Você faz uma definição ali no seu texto a partir da sua vivência. Isso, o que é ser surdo, né? Que eu tentei passar. Ser surdo é não ouvir a sua própria voz, não ouvir um espirro, não ouvir assim o som da mastigação dele mesmo, não ouvir a voz da mãe, o chorinho de um bebezinho, uma música, o som lindo de um violino, ou de uma música, um coral cantando. Está privado disso tudo. Está privado disso tudo. Neide, tem uma curiosidade, quer dizer, uma curiosidade assim negativa que chama muita atenção, que foi o exame do Enem, que você também traz isso na sua fala, no seu discurso, né, na sua luta.
aí enquanto mãe, enquanto você falou farmacêutico, profissional da área da saúde, que tem toda essa compreensão, que o exame do Enem trouxe uma redação que era para escrever sobre desafios para a formação da educação de surdos no Brasil. Mais de 3 milhões de estudantes desconheciam esse assunto, fizeram maior confusão e acharam que estava falando da Libra, não, teve do signo do zodíaco. Libras, estava escrito lá, eu li o tema da redação. E tinha mais de 7 milhões de estudantes fazendo o Enem. E essa redação, em relação à educação de surdo, trazia escrito lá Libras. E 3 milhões, mais de 3 milhões de alunos não sabiam o que era Libras. E mais de 3 milhões escreveram sobre Libra, o signo de Libra, que é um signo astrológico, né, da astrologia. Nossa, eu assim, o dia que eu vi essa reportagem, eu falei, não é possível. Não é possível. Porque ainda tem essa desinformação. Desinformação. Uma língua que é a segunda língua do Brasil não ser conhecida pela moçada atualmente, pelo menos saber o que é uma Libras, o que é Libras, que é uma língua muito usada. É um idioma, né? É um idioma. E eu Você fiquei assim chocada, que eu fiquei muito chocada. Isso aí tem alertando, né, até as autoridades, poderes públicos, educacionais, para trazer esse conhecimento, MEC, né? O próprio MEC não sabe muito a respeito da educação de surdo. Eles fazem muitas leis, muitas coisas, né, mas na hora da aplicação é meio confuso. Essa inclusão escolar, por exemplo. A inclusão escolar, do jeito que está sendo feita atualmente, é uma coisa cruel demais. Coloca lá um aluno surdo no meio de uma sala cheia de aluno ouvinte, o ensino sendo totalmente voltado para os ouvintes, através da sala, de coisas orais, né? E ele fica lá dentro, está incluso ali, mas está excluído ao mesmo tempo. Está no canto da sala em termos de participação, de tudo. né? Ali ninguém usa a língua que eles usam, nem professor, nem colega, nem funcionário da escola. Ele é excluído da escola toda, assim, né? A gente tem percebido que já existem alguns concursos para Libras, né? Para intérpretes. Para intérprete de Libras. O que são esses requisitos? Você tem acompanhado, Neide? Eu acompanho sempre. O pré-requisito maior para um concurso, para você querer se tornar um intérprete, é ter um certificado na mão, que é o certificado do ProLibras. 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 É o que te dá a comprovação de que você realmente tem fluência na língua de sinais. Esse é o mais importante. E, segundo lugar, ter, assim, anos de convivência com surdo, convivência diária, para você adquirir a fluência mesmo. Porque aprender a língua de sinais é completamente diferente do que a gente aprendeu a língua falada. Por exemplo, eu falo português e aprendo inglês. Eu estou usando o quê? Esse canal aqui, auditivo oral. Entra aqui, sai aqui. E a língua de sinais, ela não entra aqui, ela entra aqui e sai aqui. Não tem nada a ver a fluência entre duas línguas orais, da fluência de uma língua que é visual e espacial, sabe? E não tem como. E essa questão de intérprete é uma coisa que anda me machucando muito. Então, os editais têm que estar muito bem elaborados, né? E as comissões organizadoras também. Aqui em Uberaba mesmo já teve um concurso que não colocaram no edital que era necessário o certificado do ProLibras. E isso criou um problema sério. Mas essa questão de intérprete atualmente está assim, uma coisa assim, humilhante demais. Porque o povo está fazendo concurso, está arrumando emprego, faz ali meia hora de aula de sinais e já fala que é um intérprete. Não é, Cira.
A pessoa, para interpretar, ela tem que saber o que ela está falando, o que ela está fazendo. Porque tem sinais lá que são assim... São parecidos? Não são parecidos, mas para quem não sabe... São mais difíceis para as pessoas. É um idioma, né? É. Então ele tem que ser... Vou te dar um exemplo de intérprete. Ah. Teve o velório do Mandela, poucos meses atrás, 1 ano, 2 anos atrás, não lembro. Você chegou a ver o velório dele? Não. Tinha um intérprete lá, todo lá, sinalizando enquanto... E todo mundo achando lindo aquele intérprete lá. No dia seguinte foi assim, um auê na internet, na comunidade surda, mesmo nos ouvintes. Ele não era intérprete, estava sinalizando umas coisas lá que nem sinais não eram. E o povo, assim, ouvinte não tem noção, não tem noção. Você vai num evento, está lá um intérprete, a gente está achando uma maravilha, mas não sabe o que ele está sinalizando. A gente está pensando na inclusão, mas a comunicação às vezes está equivocada. Completamente. Às vezes nem tem nada a ver com o assunto. São sinais aleatórios. E o que tá usando muito também, Cira, é uma confusão, porque a língua de sinais é a língua de sinais, não é a língua portuguesa. Para você transformar o português em libras, você não pode sinalizar a frase de português inteirinha. Você tem que dar noção daquela frase visualmente. E isso está ocorrendo muito. O intérprete vai interpretando a língua, traduzindo a língua portuguesa para sinais e vai atrasando tudo. Porque em 5 sinais você fala uma frase com 20 palavras. Sintetiza. Sintetiza. É uma língua assim que é um espetáculo. Neide, nós estamos encerrando e eu te agradeço imensamente, até porque você me fez escutar, me fez expandir mesmo a minha concepção em relação à comunicação, né? À televisão, a legendas, a dublagens, a intérpretes, a língua, que é muito importante. Né? Eu acho, Cira, que as escolas deveriam começar a oferecer um pouquinho de libras para as crianças, porque já que é uma língua oficial, já poderia ser oferecido. Está aí uma sugestão, né? De políticas públicas para a educação, de incluir esse idioma, né, na grade curricular. Exatamente. Então vamos encerrar com uma frase em libras, né? Eu não sei o que você fala e traduz para a gente. O que você diria para a gente encerrar o programa? Eu amo minhas filhas. Muito obrigada, Neide. Muito obrigada por estar aqui com a gente, aqui no estúdio do programa Movimento, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Eu que agradeço muito, muito. Eu também te agradeço. Obrigada por sua companhia e até breve.